Olá, graça e paz, tudo bem com você? E então, quando você lê sobre as armaduras de Deus, você consegue entender o significado de cada uma delas? Você consegue entender o que Paulo quis dizer quando ele nos encoraja a nos revestir com toda a armadura de Deus? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Para entender sobre as armaduras, vamos voltar aí alguns versículos antes para a gente entender o contexto. Paulo, ele fala de como viver em comunidade, ele fala de como viver, de quais são os nossos deveres conjugais, de quais são os deveres de nós como pais e filhos. Ele fala também sobre os deveres dos senhores e servos, que trazendo para o nosso contexto, poderia ser de patrões e empregados. Então ele vem falando ali, nos ensinando a como viver em todos os setores da nossa vida. E quando ele termina de falar isso, ele fala assim, finalmente fortaleçam em Deus e na força do seu poder. Então ele já começa dando uma dica, você vai se fortalecer, mas não é em você, é na força do poder de Deus, para vocês ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o Senhor já começou falando comigo o seguinte: mesmo a gente tendo uma vida de vigilância, mesmo a gente procurando fazer tudo certo, tudo de maneira correta, vai existir as ciladas do inimigo. Vai existir o dia mau, porque fala na palavra do Senhor que nós vamos nos revestir da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo, né, contra as ciladas do diabo e vencer, né, aquele dia mau. Então, mesmo a gente andando em retidão, mesmo a gente fazendo tudo certo, mesmo a gente cumprindo tudo isso aí que Paulo nos ensina nos versículos anteriores, vai acontecer de ter aquele dia difícil, vai acontecer de o inimigo colocar cilada nos nossos caminhos. E então, Paulo, quando escreve sobre as armaduras, ele estava num contexto de prisão, Paulo estava preso. E ele olha para aquele soldado, eu imagino que ele olhou para um soldado ali vestido, né, com a armadura, e ele se inspira. E eu imagino que Paulo tenha pensado assim: eu preciso falar para a igreja numa linguagem que eles entendam o que eu estou falando. E então ele usa a armadura como exemplo. E ele fala, né, revestivos de toda a armadura de Deus, e ele começa a citar ali as peças da armadura. E hoje, especialmente, eu quero falar sobre o cinto da verdade. Quando Paulo escreve cingivos com o cinto da verdade, o que nós compreendemos com isso? A palavra cingir, ela significa envolver-se. Então é como um cinto mesmo que envolve, né? Você está dentro. Não existe nada em você que está fora. Ele está ali envolvendo todo o seu corpo. Então, cingir é envolver com o cinto da verdade. Mas que verdade é essa? É a minha verdade? É eu viver uma vida honesta, sincera, digna, uma vida verdadeira? É isso que Paulo quis dizer? Eu creio que não, porque a minha verdade, ela pode ser completamente diferente da verdade de Deus, da verdade que Paulo quis dizer quando ele fala que nós devemos cingir com o cinto da verdade. Eu entendo que Paulo está dizendo que nós devemos cingir com toda a palavra do Senhor, com todos os ensinamentos de Jesus. Olha o que está escrito na palavra do Senhor em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui a palavra já nos diz que quem é a verdade e a vida é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então eu preciso saber o que Jesus ensina, o que Jesus me orienta através da palavra, para seguir a verdade da palavra, a verdade da Bíblia, e não a minha verdade. Olha o que está escrito em João 8,32. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, mais uma vez, que verdade é essa? É a verdade da palavra. Então, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer o Senhor Jesus, para que essa palavra entre dentro de mim de uma forma tão profunda que eu me torne assim completamente envolvido pela palavra. E quando eu me torno envolvido pela palavra, então eu vivo a palavra. Não tem como eu viver a palavra se ela não estiver me envolvendo por completo. Olha o que está escrito em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a verdade é a palavra do Senhor. A verdade é essa aqui, ó. Essa é a verdade. O que mais? Salmos 119, versículo 160. A verdade é a essência da tua palavra e todas as suas justas ordenanças são eternas. Então, a verdade é a essência da palavra do Senhor. Não existe nada na palavra do Senhor que não é verdade. Ela deve ser a nossa regra de vida, e da nossa fé e da nossa prática. A palavra do Senhor, ela é 100% verdade. E nós nunca devemos substituir a verdade da palavra pela nossa verdade, por aquilo que nós achamos que é certo, por aquilo que nós achamos que é justo, por aquilo que nós achamos que é reto ou íntegro. Então, que nós venhamos entender assim e deixar isso bem claro dentro de nós, que nós nunca podemos substituir a verdade de Deus pela nossa verdade, pela nossa justiça própria. Eu vou dar um exemplo aqui, e eu, quando pensei nesse exemplo para gravar esse vídeo, eu tenho a consciência de que eu posso ser xingada aqui nos comentários, mas o Senhor me pediu para falar e eu vou falar. Por exemplo, a questão do aborto, que muitas pessoas, até cristãos, aprovam. Você pode se justificar de várias formas, essa é a sua verdade. Mas é a verdade do Senhor? É a verdade que a Bíblia orienta? Ou é a verdade que se torna cômoda para você, para justificar o que você acredita? Então, assim, o Senhor, Ele é o autor da vida, só Ele que deu e só Ele que pode tirar. Então, esse é um exemplo de cingir-se com a verdade. Nós devemos viver a verdade em todas as circunstâncias. A palavra do Senhor nos orienta a perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E muitas vezes nós nos justificamos, muitas vezes nós queremos impor limite para o perdão. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, viver a palavra, cingir com o cinto da verdade, é isso. É praticar a palavra, é obedecer a palavra como um todo, não só naquelas áreas que é benefício para nós, mas principalmente naquelas áreas assim que é difícil para nós. Nessas áreas principalmente a gente precisa ler, compreender e praticar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Só assim a gente vai estar colocando em nós, então, essa primeira parte da armadura, que, ao meu entender, é uma parte, não é que ela seja mais importante, mas ela é muito importante, porque ela foi a primeira que Paulo descreveu, e ele descreveu ela em primeiro lugar por um motivo. É porque no cinto ficam ali presos a bainha da espada, a couraça, que ele diz, couraça da justiça, a couraça do soldado, ela também fica presa ao cinto. Então teve todo um motivo para Paulo colocar o cinto ali em primeiro lugar quando ele fala. E então eu entendo que para nós nos revertirmos espiritualmente das outras armas, nós precisamos primeiramente nos envolver, nos encher completamente da palavra do Senhor. Só assim nós vamos conseguir colocar as outras peças, da armadura. Quando estava lendo esse texto e meditando, foi muito esclarecedor para mim,
Eu creio que vai ser esclarecedor para você também que está assistindo esse vídeo. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre as outras peças da armadura. Se essa palavra edificou você em alguma coisa, se ela tirou alguma dúvida, que você venha curtir e compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho. Amém? Tenha um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vitória.